Nesse vídeo eu vou te mostrar uma partida que acabou saindo no Gambito Smith-Morra, que é uma variante da defesa siciliana que eu já tenho um vídeo aqui no canal cobrindo. A partida foi uma pequena miniatura porque a gente vai ver que muito daquelas coisas que eu profetizo naquele vídeo de teoria acabaram acontecendo. E sim, eu tô falando das armadilhas nas quais as pretas podem cair e acabar dando uma vantagem muito grande pro branco de ataque no início da abertura. Então eu acho que esse vídeo serve como um complemento muito bom para aquele outro de teoria, porque ilustra um pouco de como aplicar aquilo do que eu tô falando naquele vídeo lá na prática. Então vamos lá pro vídeo, vou passar o microfone pro Otávio do passado, que tá jogando a partida, e em seguida a gente volta pra análise. Ok, estamos na partida, tive um monte de problema aqui com conexão e com gravação, mas parece que tá tudo em ordem agora. A gente perdeu um pouco de tempo, mas a partida acabou de começar, o nosso oponente jogou o Gambito, ele jogou a Siciliana e a gente vai jogar o Gambito Smith-Morra. Tava comentando um pouquinho sobre a minha linha de decisão aqui, porque esse é um controle de tempo um pouco lento, né, para você jogar um gambito e talvez ele consiga ter o tempo para pensar nas soluções e tal. Mas o Smith-Morra, assim, quando comparado a outros gambitos, ele, na minha opinião, é um dos que pouco dependem tanto desse fator tempo, né? Às vezes você joga algumas linhas que são realmente objetivamente ruins, mas que na questão do tempo ali o seu oponente pode acabar tropeçando em alguma coisa e chegando numa posição pior. Então, quando comparado a essas aberturas, eu acho que o Smith-Morra é um pouco mais justificado, porque você tem alguma compensação mais clara quanto a esse peão que não depende totalmente de truques, pelo fato de você ter muito mais desenvolvimento. Daria para argumentar que só essa vantagem de desenvolvimento já justifica o sacrifício do peão. Mas beleza, ele tá jogando lances para construir um centro estilo Scheveningen aqui, né? Um centro pequeno, mas muito sólido. Então vamos seguir com bispo para B4, que é o nosso, para C4, que é o nosso lance clássico aqui. Beleza, se ele quiser investir esse tempo em B5, não me importa muito, eu vou seguir priorizando manter a nossa vantagem de desenvolvimento. Porque cada lance que ele faz com o peão, agora a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos de desenvolvimento, né? Se contar o peão no centro, contra talvez 2, né, pro lado dele, porque em compensação ao peão a gente tem uma boa vantagem de tempo. Beleza, agora a gente pode seguir com os lances característicos da Smith-Morra, que seriam dama para E2 e torre para D1, que eu não vejo nenhum problema, porque tirar o bispo também seria uma opção, o bispo para G5. Talvez a gente comece com o bispo G5, mas ele tem bispo E7. A gente pode até trocar nessa linha. Sinceramente, eu não acho que eu tenho tempo para estar considerando as minúcias de diferença entre bispo G5 ou dama E2 primeiro. Então eu vou começar com dama E2 e seguir com essa manobra de torre para D1 para cravar o peão de D. E aí, se ele me permitir, E5. Bom, acho que agora é a hora de jogar esse E5. Porque o peão aqui está cravado e vai vir com tempo no cavalo. Ele não tem uma boa posição para colocar. Cavalo para D5 entrega de volta o peão. Cavalo para G4 está permitindo H3, cavalo H6. E nessa linha o cavalo fica totalmente fora do jogo. Então acho que aí já seria justificado. Na verdade, cavalo H3 tem cavalo toma E5, né? Então a gente teria que defender primeiro F4. Ou tomar defender primeiro com bispo para F4. Ou tomar em D6. Se eu tomar em D6, tem bispo D6 e o bispo fica cravado, né? Eu poderia seguir com cavalo E4, já colocando pressão nesse bispo. E tá ficando difícil defender. Então, eu acho que essa é uma linha muito interessante. Talvez a gente já consiga começar a clamar algum tipo de compensação aí. Se eu fosse ele, eu nem tomaria esse peão. Eu tentaria jogar em torno do peão com bispo para F6. Mas beleza, ele decidiu tomar. Por que isso é perigoso? Porque eu tenho tantas maneiras de colocar pressão nesse bispo. Eu tenho cavalo E4 e bispo F4. E a peça tá cravada, né? Bom, ele teria esse bispo H2, mas está defendido 2 vezes. Então, de qualquer forma, ele estaria entregando uma peça. Então, eu acho que eu sigo com o bispo F4. Colocando pressão lá. E aí eu já acho que vai ser difícil ele defender. Talvez ele tente esse 5.
bispo F4 ele pode tentar E5, né? Então, cavalo E4 eu acho que é a correção. Porque aí E5 não tem como, não faz diferença, né? A gente tá atacando o bispo 2 vezes. Ou ele entrega a peça, ou ele inventa uma maneira de defender esse bispo. Se ele defender com o rei é tão corajoso, né? Tipo, rei E7 defende o bispo, mas... A esse ponto a gente tem que ter alguma coisa. H3 também tá sempre no nosso radar, porque cavalo para F6 a gente poderia trocar. Se o rei tiver em E7 já prejudicaria um pouco a estrutura de peões dele. Ou... Não, melhor ainda seria, por exemplo, cavalo H3, cavalo F6, a gente seguir com o bispo G5, cravo cavalo, mais pressão para todo lado. Tem muitas oportunidades aqui. E realmente é disso que eu tava falando, é tão fácil você se encontrar numa posição totalmente apertada de pretas contra o Smith Mora, né? Bom, ele jogou rei E7, né? Pra defender, tudo bem. Agora, temos que manter em mente que em qualquer posição que esse cavalo de E4 mova, o peão em E6 está cravado, então a gente tem esses quadrados pra tentar formular algum tipo de truque. Dá pra continuar colocando pressão no bispo, porque ele ainda tá cravado com o bispo pra F4, E5. Em E5 ele tá defendendo 2 vezes, considerando que o bispo já tá cravado, né? E a gente tá atacando 2 vezes. Então isso seria um problema. E5 realmente eu teria que mover o bispo de novo. Bispo para G5 é outra possibilidade. Ele poderia responder com F6, mas isso enfraquece muito E6. Talvez só aí eu já teria justificativa para jogar esse lance. Mas o lance que eu tô considerando mesmo aqui é começar com esse H3. Na verdade eu tenho que considerar H3 cavalo E5. H3, cavalo E5, cavalo toma E5, cavalo toma E5. Na verdade, por que eu tô considerando tanta coisa, né? Por que eu não simplesmente tomo esse bispo e jogo essa linha com esse material que ele não pode tomar com a dama, né? Nossa, às vezes eu viajo tanto, cara, e eu perco tanto tempo nessas maluquices. Como vocês acabaram de ver, o que eu tô considerando aqui, sendo que eu posso simplesmente tomar bispo, né? Não tem lógica. Talvez tomar com a torre teria sido até melhor. Mas beleza, aqui tá... Tomar com a torre e tomar com o cavalo, acho que não faria tanta diferença. Nossa torre em D1 tá defendida, então não preciso ficar preocupado com nada. É só mover o cavalo de volta e sair com a peça limpa a mais. Ok, dama pra C7 não tá fazendo muita coisa, né? O cavalo, ele poderia estar tentando esse torre D1, mas aí eu no mínimo movo o cavalo de volta. Tem essas ideias em H2, mas o cavalo em F3 está defendendo. Então eu posso jogar com H3, posso jogar com bispo F4 para G3. São tantas ideias, né? Bispo F4, de novo tem esse E5, mas agora pelo menos a minha dama tá ajudando a defender. Tem sacrifício em F7. Talvez não funcione o sacrifício em F7 porque o peão aqui ainda tá defendido pelo bispo. Mas tem tanta coisa aqui. Bispo pra F4, E5, eu tô tomando de cavalo. Bispo para G5, F6. Posso estar induzindo essa fraqueza também. Mas eu acho que o mais... Bom, eu tenho que considerar também ideias de dama toma C4, né? Se eu mover a minha dama. Mas, beleza. Acho que eu vou começar com bispo para F4. Já criando ideias aqui. Cavalo F5, cheque, dama, bispo toma C7. É uma ideia já. Tirar o cavalo com o tempo e descobrir um ataque na dama. Ele tá numa posição desconfortável.
Eu acho que aqui a posição dele já entrou em colapso. Agora a gente só tem que ficar ciente da situação do tempo. 5 segundos não é um incremento muito grande. Então não podemos nos deixar ficar muito apertados aqui. Oportunidades de simplificar a posição são muito bem-vindas. Se houverem trocas que não prejudiquem, claro, né, a minha posição, eu quero sim. Beleza, ele tá defendendo esse peão apenas 2 vezes e eu tô atacando 3 vezes. Então, qual que é o problema? Tem o cavalo F7, porque agora o bispo... Nossa, tá tudo caindo aqui, cara. Então, vamos jogar de maneira direta. Com o cavalo, toma. Se ele tomar com esse cavalo, beleza, a gente pode tomar com o bispo. Vamos tomar com o bispo. E aí, se ele tomar com esse cavalo, dama toma cheque. Mesmo que não fosse, ele não poderia tomar em C4. Porque agora aqui a gente está defendendo C4 com o cavalo. Não vejo muito o que ele ainda está tentando aqui, para ser sincero. Se jogar rei para F8, dama para E8 é mate. Se jogar rei para D8, eu posso mover o cavalo com tempo. Beleza, ele decidiu defender. E agora eu acho que eu tenho esse cavalo F5 mais uma vez, né? Essa tática acabou se consolidando aqui. Cavalo F5 cheque, ele tem que mover o rei, mas ele infelizmente não consegue se aproximar da dama por causa do bloqueio aqui, né? Tem que mover o rei para qualquer outro lugar e aí a dama tá caindo com o tempo. A dama tá caindo em função do tempo, né? Em função do fato de que cavalo para F5 é um tempo no rei. E beleza, convertemos mais uma partida no Smith Mora, né? Eu falo pra vocês, cara. Eu falo quando a abertura tem, assim, ela dá chances de verdade. Assiste o meu vídeo no Gambito Smith Mora. Não é difícil, é uma abertura extremamente fácil de jogar. Assim, eu tô ficando até empolgado só de pensar. Tem tanta coisa boa pra falar dessa abertura, cara. Gosto muito desse gambito, mas vou deixar isso pro Otávio do futuro na análise. Ok, então vamos analisar essa partida, ver o que houve de erros pros dois lados. Já adianto que pro lado das brancas aí não teve nenhum erro. De acordo com a análise do computador, a gente jogou com 98% de precisão, o que não é de se surpreender, porque nós só jogamos teoria, depois refutamos um erro que ele cometeu, e a partir daí a posição estava totalmente ganha. Então, numa posição totalmente ganha, meio que qualquer coisa que você faça vai ser um bom lance, vai ser aprovado pelo computador, e aí ele dá essa precisão muito alta. Mas beleza, então vamos ver o que aconteceu e vamos ver o que podia ter acontecido diferente e o que o nosso oponente poderia ter melhorado para evitar de perder, particularmente perder tão rápido, né? Foi uma partida de 18 movimentos. Ele não chegou a sobreviver nem os 20 contra o Smith Mora, para você ter ideia da potência dessa abertura. Então a gente abre com E4, nosso oponente entrando na siciliana, temos D4, C por D4, C3, D por C3, cavalo C3 é o gambito Smith Mora aceito. Inclusive, se você joga siciliana de pretas e essa linha te assusta um pouco, a minha recomendação para você, depois de tomar esse peão aqui e o branco jogar C3, você jogar com o cavalo para F6. Agora ele não tem tempo de tomar esse peão aqui porque você está atacando de E4, ele teria que responder E5, cavalo para D5 e C por D4. E agora a gente transpôs para Alapim. Se as brancas jogam a Alapim também, então tudo bem, como eu, né? Eu jogo o gambito Smith Mora e a Alapim. Então, para mim, essa transposição continua num território que é confortável. Mas, para a maioria das pessoas que jogam o Smith Mora, eles não estão procurando esse tipo de posição. Então, você já consegue se esquivar da principal armadilha ali, jogando essa linha com o cavalo para F6. E aí, você prepara uma linhazinha contra essa variante da Alapim. E tá feito. Mas o nosso oponente decidiu aceitar o desafio aqui. Ele tomou em C3, cavalo C3. E6 é a minha recomendação naquele vídeo de teoria nessa variante, cavalo para F3. D6, tá tudo dentro da normalidade aqui. Bispo C4, A6. Roque, cavalo para C6, dama para E2. Aqui eu tô só fazendo os lances do setup que eu mostro naquele vídeo. Cavalo para F6, torre para D1. Por enquanto tá tudo bastante equilibrado, né? Ele tá fazendo bons lances, mas aqui infelizmente ele cometeu o primeiro
erro grave. E pra você ver quão fácil, né, é pras pretas errarem nessa posição e tropeçarem numa posição perdida, porque bispo pra E7 parece um lance muito natural aqui. Tô preparando pra fazer o roque, mas olha a barra, né, tá mais 3 agora, tá? É como se o branco tivesse uma peça a mais, porque daqui a pouco ele vai conseguir uma peça a mais com esse lance E5. Eu ressalto muito esse ponto naquele vídeo de como E5 é o principal trunfo que faz a posição abrir e faz você conseguir uma vantagem quando as pretas erram no Smith Morra. E aqui não é diferente, a gente joga esse lance e basicamente estamos ganhando. Cavalo para G4, ele podia ter respondido de algumas outras formas, mas de qualquer jeito a gente vai conseguir uma vantagem significativa da abertura. A gente jogou aí por D6, que é o lance certo. Bispo toma D6 é outro erro que agora realmente está completamente perdido. A avaliação vai de mais 5 aqui para quase mais 9. Como eu falei no vídeo, eu não tomaria esse peão durante a partida. Eu jogaria bispo para F6. E que de fato, bispo para F6 ainda está perdido, né? Porque a gente pode dizer que mais 4 é uma vantagem já vitoriosa para o branco, mas teria sido um pouco mais difícil, pelo menos. Aqui a linha que eu estou dando é cavalo para E4, o mesmo lance da partida. Cavalo G para E5, porque a gente estava ameaçando alguns truques em cima desse cavalo que estava solto aqui. Cavalo toma E5, cavalo toma E5, bispo para E3, bispo para D7 para desenvolver, bispo para D4, já criando oportunidades ao longo dessa diagonal aqui, com esse ataque descoberto no cavalo, que pode ser possível também. E aqui, mais 4, né, a gente pode dizer que é uma posição ganha, mas daria mais trabalho para converter. Então teria sido uma linha melhor para ele ter escolhido, né? Tomar em D6 acaba caindo direto em cavalo E4 e você não vai conseguir defender essa peça, né? Rei para E7 é uma tentativa que durante a partida eu desperdicei um tempo vendo um monte de linha relevante, mas cavalo toma D6 é o melhor lance, o lance vitorioso aqui. E aqui não tem nem muita coisa pra gente analisar. Ele acabou cometendo 2 erros muito intuitivos em seguida, caiu numa posição perdida na qual ele tá perdendo material, o rei dele tá fraco, e aqui é só questão de converter. Dama C7 e bispo F4, E5, e a gente trocou tudo, preservamos a peça extra que a gente tinha no final de todas essas operações, e nessa posição aqui o computador já está dando mate forçado em 4, que segue nessa linha que ele jogou mesmo, bispo E6, cavalo F5, e aqui em 18 movimentos a partida acabou. Eu prolonguei um pouquinho a análise pra gente ver qual seria esse mate em 4. Ele tem apenas 2 opções aqui. Rei pra F8 perde mais rápido. Aqui a gente jogaria dama toma G7, o cavalo tá defendendo. Rei pra E8 é forçado, dama toma H8 é mate, porque ele não tem como fugir pra cima, né? Não tem como bloquear. Então o lance que atrasa um pouquinho mais aqui seria rei pra E8 nessa posição, que é o que eu tô dando na nossa continuação. E agora a gente joga dama toma C7, estamos ameaçando dama para E7 mate, tem que tentar alguma coisa, né? As 2 opções que ele tem para evitar dama E7 imediato seria bispo D7, bloqueando o caminho, em cujo caso a gente toma o bispo, rei move, toma F7 é mate. E a outra opção para evitar seria rei para F8, porque agora dama para E7 ele ainda tem rei G8, mas aqui a gente joga torre para D8 cheque, torre toma D8 e dama toma D8 é checkmate, fim de jogo. Então foi uma partidinha bem curta, mas não deixa de ser educativa essas lições dentro dessa abertura, e também ajuda a ilustrar um pouco mais e enriquecer um pouco mais aquele vídeo que eu fiz lá no passado. Então eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova com esse vídeo. Se você aprendeu, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos. Beijinho do Rei Afogado e tchau!